Então, vamos lá, dando continuidade aos estudos. Agora a gente vai para o componente curricular de matemática, no documento de Araucária, tá? Então, o componente curricular de matemática está organizado na Base Nacional Comum Curricular dentro da área de matemática, do guarda-chuva matemática, a qual, por meio da articulação dos seus diversos campos, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, anotem esses 5 campos aí, precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real e representações, tabelas, figuras, esquemas, e associem essas representações a uma atividade matemática, conceitos e propriedades, fazendo induções e conjecturas, ou seja, fazer o uso social da matemática, né? Essa mesma lógica do letramento para a língua portuguesa, né? Eles trazem, né, para a matemática também, né? Não adianta você só fazer as 4 operações, você tem que saber usar isso na prática, né? Você tem que entender ali, quando, por exemplo, você foi, sei lá, num posto de gasolina, né? E aí deu R$ 12 a sua conta, você deu uma nota de 20. Aí a atendente te diz lá, mas você tem uma nota de 2, né? Aí você fica, tá, mas tipo assim, por quê, né? Para que ela quer uma nota de 2? Para facilitar o troco, aí ela vai te devolver 10, né? Mas tem gente que às vezes não consegue entender essas lógicas assim, e com as crianças a gente precisa brincar disso, brincar de mercadinho, brincar de dinheirinho, né? Brincar de troco, para que eles vão compreendendo e aprendendo essas estratégias de cálculo que são muito comuns, né, de serem usadas no cotidiano. E hoje o que a gente mais vê é as pessoas colocando lá, né, na calculadora 10 mais 2, né, do que raciocinando, né, e às vezes pedindo facilitações de troco, né, apesar de que hoje em dia todo mundo só usa cartão. Mas, enfim, né, são raciocínios importantes para a gente conviver aí e utilizar, né, na nossa prática social. Como destacado na BNCC, com finalidade de promover o desenvolvimento integral dos estudantes em sua atuação na sociedade, o conhecimento matemático é necessário para todos os estudantes da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea ou pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Sendo assim, é necessário organizar percursos formativos a partir da realidade e preservando a diversidade cultural por meio das aprendizagens e desenvolvimento, criando uma identidade própria para que se concretize a sua participação efetiva como sujeito na sociedade que vive. O ensino fundamental deve ter o compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Então, está aqui, né, como eu tinha acabado de falar. Do letramento matemático, definido como as competências e habilidades, né? Qual é o conceito de letramento matemático? Papel e caneta na mão, vamos lá. Letramento matemático é definido como competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, tá? Print aqui, nesse conceito de letramento matemático, super importante. Deixa eu ver o que estava no final aqui. De modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso, né? Que é essa lógica aí também da fruição. De acordo com a BNCC, o componente curricular matemática deve garantir aos alunos, além das competências gerais, o desenvolvimento de 8 competências específicas da área, sendo elas: primeira, vamos lá, como a gente fez na língua portuguesa, fazendo aí palavras-chave para cada competência, tá? Reconhecer que a matemática é uma ciência humana,
fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Então, a matemática, ela também é uma ciência humana e ela faz parte aí, né, do processo de desenvolvimento da nossa humanidade. É por isso que ela tem uma importância tão grande e um peso tão grande na nossa cultura. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, é o raciocínio matemático, né, e usar esse raciocínio matemático também para entender as coisas, entender as relações, né, e nós que vivemos numa sociedade capitalista, compreender, ter esse raciocínio matemático é fundamental para que a gente não seja logrado, enganado, né? Como teve aí, eu não sei nem pronunciar, tá? Se parece em inglês, Black Friday, né? E aí, aquelas enganações que a gente vê, né? Eu e meu marido, a gente adora buscar promoções, né? Mas aí a gente vai acompanhando já um tempo antes, né? E aí a gente vê o quanto nem sempre vale a pena, né? E nem tudo é promoção, é muito mais enganação, propaganda do que propriamente promoção, né? Então a gente tem que estar sempre ligado aí e não cair, né, nos famosos golpes que o consumismo acaba, as armadilhas, né, que o consumismo acaba nos levando a cair, tá? Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática. Aritmética, anotaram? Aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. E de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Então, a matemática também é você encontrar soluções para problemas, né? A gente trabalha muito isso com os pequenos, tanto na educação infantil quanto no ciclo 1, né? Às vezes problemas que nem sempre vão envolver, né, uma conta, né, aritmética ali, mas envolve um raciocínio importante, né? Sei lá, o cachorro precisava atravessar um rio, né? E com seus 3 filhotes, né? E aí, o que ele vai fazer, né? Como que ele pode atravessar o rio sem fazer com que os filhotes se afoguem, né? Então, são problemas que às vezes a gente leva até em formato de figura, né, de imagem, e que discute com as crianças, né, possíveis soluções, né? E aí, como você faria para resolver esse problema, né? Se você se colocando ali no lugar do animal, né, que estratégia você utilizaria para atravessar aquele rio, né, por exemplo. Então, buscar soluções para os problemas que a gente vai trazendo, desde problemas lúdicos, né, situações hipotéticas, como essa que eu falei do cachorro, quanto problemas reais que às vezes as próprias crianças vivem no cotidiano e que a gente pode aproveitar para fazer pensá-los sobre, né? Por exemplo, teve uma escola que eu trabalhei, que foi aqui em Curitiba, antes de entrar na rede municipal, uma escola particular, né? Eu trabalhava com educação infantil. E aí a escola tinha 2 balanços. E sempre era, né, uma briga, porque as crianças adoram brincar no balanço. Sempre o parque era utilizado por, geralmente, 2 turmas, né? Então eram muitas crianças querendo brincar no balanço. E aí era um problema o tal do balanço, né? Aí o que eu fiz, reuni a turma, né, e falei, gente, vamos pensar como que a gente pode fazer para que todos se balancem de forma justa, né, e tenham a oportunidade de brincar nesse brinquedo. E aí eles sugeriram de estabelecer uma quantidade de balançadas, né, então eles escolheram lá 20, então cada criança ia se balançar 20 vezes, e aí eles faziam lá a fila, né,
E aí contavam, então já envolvia já outros conceitos matemáticos nessa brincadeira, nesse problema, que era um problema real e que a gente buscou coletivamente uma solução e que deu super certo. Depois eles já iam ensinando as outras crianças das outras turmas, né? E aí já foi se criando uma cultura ali de, claro, a gente escolheu 20, mas às vezes eles estavam brincando, era só 10, eles também mudavam, né? E não tinha problema. Né? Eles que escolhiam quanto cada um ia se balançar ali, naquele dia, naquele momento, para poder utilizar o balanço. 4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las criticamente e eticamente, produzindo argumentos convincentes. 5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. 6. Enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com um aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados. 7. Desenvolver ou discutir projetos que aborde, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais sem preconceitos de qualquer natureza. 8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. O ensino da matemática deve possibilitar ao estudante, vamos lá, que é um ponto importante, o que o estudante deve aprender a partir do ensino da matemática. Então, oh, meu Deus, desculpem. A capacidade de investigação, leitura, interpretação, comunicação, comparação, análise, síntese e generalização. O desenvolvimento de hipóteses e de estratégias de solução, de verificação, de argumentação e de representações, manipuláveis, textuais, gráficas, geométricas, pictórias, entre outros. A partir de problematização proposta, o estudante deve, no seu processo de resolução, compreender o conhecimento matemático envolvido e não apenas aprender a aplicar um algoritmo, né, uma conta, uma operação ou uma regra, e assim permitir a transferência e a intervenção na realidade. Na BNCC, o componente curricular de matemática foi organizado em 5 unidades temáticas, sendo elas números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística, repetidas do 1º ao 9º ano, como nos outros conteúdos da BNCC, de forma espiralada, em uma perspectiva de conteúdos progressiva, gradual, contínua e integrada. Então, você trabalha aquele conhecimento nesse ano, aí no ano seguinte você trabalha de novo, aprofunda, amplia, no ano seguinte você retoma, lá daquele ponto, né? Verifica onde os estudantes pararam, aprofunda, amplia, e assim você vai até o 9º ano, tá? De acordo com o quadro abaixo, podemos observar que as unidades temáticas que a BNCC apresenta são muito próximas das categorias do conhecimento científico das diretrizes municipais de educação. Então, ele faz aquela comparação básica que ele vem fazendo em todo o documento para mostrar que só mudou o nome, né, mas que eles já vinham trabalhando aí nessa mesma linha de raciocínio, né, no seu currículo. Então, números são números e operações, álgebra, números e operações, geometria, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística, eles chamavam de tratamento da informação. Para a elaboração da organização curricular no componente... Opa, tem hora que ele vai para os ladinhos e agora ele não está me obedecendo.
Então, vamos ter que diminuir aqui. Eu estava tão feliz que ele estava andando, mas nem sempre ele é obediente no computador. O componente curricular de matemática, ocorreram formações continuadas sobre a BNCC do primeiro ao nono ano EJA e contribuições recebidas nos protocolos de trabalho online. O componente curricular foi uma das áreas que menos sofreu com alterações de conteúdo. Após a análise comparativa dos documentos do município de Araucária e das diretrizes municipais de educação, do planejamento referencial, foi verificado que a maioria dos conteúdos propostos pela BNCC e referencial do Estado estão contemplados no município e de acordo com o objeto de estudo da disciplina e os conceitos matemáticos, né? Ai, meu Deus. Na inter-relação existente entre as categorias das diretrizes, né, de Araucária. Nesse processo de adequação curricular, foi realizada uma reorganização dos objetos de aprendizagem, que são os conteúdos, e inseridos objetivos de conhecimento, como critérios de avaliação, que constam no planejamento referencial de Araucária, que foram considerados essenciais para a aprendizagem. Entendendo que o currículo não é algo estático e inflexível, mas sim processo em constante construção e elaboração, considera-se que as análises e contribuições dos profissionais de educação para a elaboração da organização curricular de Araucária não se findam no momento da homologação deste documento. Assim, serão necessárias futuras adequações, alterações e adequações para atender as demandas que se evidenciam no decorrer do processo pedagógico. Então, aqui, né, mais semelhante aos quadros anteriores, né, mais de língua portuguesa que fica diferente, ele vai apresentar as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Como eles falaram, eles trazem os obrigatórios da BNCC, e aí eles trouxeram também os que ele falou aqui da avaliação, aqui, os critérios de avaliação, né, também como tópicos, né, como objetivos de aprendizagem, que são fundamentais para a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes do município, tá? Então, a organização da tabela, né, ficou mais próxima daquelas que nós estávamos estudando nos encontros anteriores. Então, é isso, matemática foi curtinho, né, tá aqui a tabela, para depois vocês olharem com calma, né, mas, como eu falei, de modo geral, é importante a gente entender como ela se estrutura, né, quais são as unidades temáticas, né, dar uma olhada principalmente nos objetos de conhecimento, e a ideia aí, né, dos conceitos principais, né, principalmente do conceito do letramento matemático, que ele trouxe, né, com muita propriedade já desde o início do texto, né, então a gente precisa se apropriar desse conceito, porque ele pode, sim, né, tem grandes chances de ser matéria de prova. Certo? Então, perguntas sobre matemática. Alguma questão? Alguém gostaria de completar? Não? Então, vamos encerrando a gravação. Quem quiser aparecer na minha fotinho, abre a sua câmera.